Você sabe qual que é a diferença entre manifestação de interesse, visto e autorização de residência aqui em Portugal? Ou você sempre achou que era tudo a mesma coisa? Eu vim aqui te explicar porque isso é fundamental para o seu processo de regularização e poder morar legalmente aqui em Portugal. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Me chamo Mayara Becker-Zucco, sou advogada no Brasil e em Portugal e trabalho com a área de direito imigratório já há muito tempo. Então eu vim aqui te explicar a respeito desse assunto tão importante. Primeiramente, sobre o que é manifestação de interesse. Manifestação de interesse é um processo prévio a obter uma autorização de residência. Então, para aquelas pessoas que estão já em Portugal e obtiveram um trabalho subordinado, ou seja, contrato de trabalho, ou então abriram atividade e começaram a emitir recibos verdes, que é trabalhar com prestação de serviços, ou então vieram sem visto e aqui acabaram abrindo uma empresa e viraram empreendedores, ou então, por fim, trabalha de modo remoto e está aqui em Portugal. Então, nessas 4 possibilidades é que a pessoa pode estar protocolando a sua manifestação de interesse. Esse processo não é o recomendável para você que está ainda fora de Portugal. Isso porque vai demandar que você cometa o crime de imigração ilegal, que é vir sem visto. Então não faça dessa forma, que daqui a pouquinho eu vou explicar sobre a R visto. Presta atenção nesse tema porque é muito importante. Manifestação de interesse, ela não te torna um residente legal, ela apenas te torna irregular, que é basicamente te tirar da condição de ilegal para que você não seja expulso do país. Mas, consequentemente, ela te tira vários direitos como residente legal, como poder viajar, trocar a CNH para carta portuguesa, ter vários outros direitos que somente um residente legal tem, como ter, por exemplo, o cartão de cidadão. Esse processo, ele não é indicado para menores de 18 anos, é só para maiores de 18 anos, justamente porque você precisa estar trabalhando para poder aplicar para esse processo. Portanto, não existe manifestação de interesse para crianças. Manifestação, frisando novamente, é um processo prévio à autorização de residência. E como que funciona esse processo? Basicamente, existe um sistema online chamado SAPA, onde você vai entrar, se cadastrar, preencher um formulário e anexar vários documentos necessários para o tipo de pedido que você está fazendo, se é como empreendedor, trabalhador subordinado, independente ou como nômade digital. Depois que você protocolou o seu pedido, isso vai passar por uma análise interna na AIMA, que é a agência que regulamenta os imigrantes aqui em Portugal, e isso demora em torno de 2 a 3 anos. Por isso que a manifestação de interesse não é um bom processo. Depois que eles analisaram, então eles vão dar um aceite à sua manifestação. Isso significa que agora você pode agendar uma entrevista presencial para ter o seu título de residência. Aí você vai ligar para a AIMA, vai agendar a sua entrevista e lá presencialmente você vai levar toda a documentação de novo, tirar foto, pagar taxa do cartão e vai receber um comprovativo de que você compareceu na entrevista. Isso ainda não te torna residente legal. Você somente terminou de protocolar o seu pedido de autorização de residência. Agora, eles têm 90 dias úteis para emitir o seu documento. Depois que chegou o seu cartão de residência na sua casa, aí sim você pode ser considerado um residente legal aqui em Portugal. Então, isso é um processo de manifestação de interesse. É uma forma excepcional, e não uma regra, é uma forma excepcional de você obter um título de residência. Eu gosto muito de usar a expressão da seguinte maneira. Imagine que você tem que pedir o seu passaporte, né? Que quando você vai entrar lá no sistema para pedir o seu passaporte, você preenche um formulário e envia a solicitação para a Receita Federal. Esse processo da manifestação de interesse é esse processo prévio que você envia para a Receita Federal aprovar o seu passaporte. Depois você vai presencialmente na Receita Federal, certo? Então aqui é a mesma lógica. Depois que a MI, a manifestação de interesse, ela é aceita, você vai presencialmente lá na AIMA. E somente depois é que você vai ter o documento. Então, até você ter o cartão de residência, né, o título de residência, você ainda não é residente legal. Por isso que ela é uma forma que é utilizada de maneira muito abrangente, muitas pessoas fazem ela simplesmente por desinformação, porque os próximos 2 documentos que eu vou te explicar, você vai ver como fazem sentido. Agora que eu te expliquei sobre manifestação de interesse, vamos falar então sobre autorização de residência. O que é isso? A autorização de residência é literalmente o que o próprio nome já diz, uma autorização para você residir em Portugal. Existem mais de 45 formas, não é só pela manifestação de interesse que você se regulariza aqui em Portugal. São muitas formas que você pode utilizar. Pode utilizar por estudo, pode utilizar como empreendedor, como nômade digital, como altamente qualificado, como professor, como pai e mãe de uma criança que aqui reside legalmente,
como pai e mãe de uma criança que tenha nacionalidade europeia, como familiar de um cidadão da União Europeia, como tratamento médico, enfim, são muitas possibilidades que você pode estar aplicando, são 45 formas que eu mencionei. Esse processo para você obter é sempre igual, independentemente de qual a forma você vai optar. Basicamente, você precisa primeiro ter um agendamento, que é ou ligar ou agendar por um sistema perante a AIMA, que é a agência que regulamenta os imigrantes, como eu mencionei antes. Nesse agendamento, você vai indicar qual que é a forma de autorização que você quer. Então, se é estudo, se é trabalho, se é por ser empreendedor, se é por ser pai ou mãe de uma criança que aqui resida, se é por ser casado com uma pessoa que aqui resida legalmente. Você vai indicar para essa pessoa que está te atendendo qual que é a forma de agendamento que você quer. Depois que você tem o seu agendamento, então você vai reunir uma série de documentos. Esses documentos estão no próprio portal da AIMA à sua disposição e também na própria lei e no decreto regulamentar que regulariza as questões de autorização de residência, visto e etc. Então, depois que você reunir essa documentação, você vai presencialmente, tira foto, igual no final da manifestação Interesse, a mesma lógica. Então, você vai lá presencialmente e vai receber um comprovativo de que você compareceu em entrevista. Depois você vai então aguardar até 90 dias úteis, que é o prazo para emitir essa autorização. A autorização chega por correspondência ou então chega uma carta para você retirar presencialmente essa autorização. Com essa autorização, ela é válida por um período certo. Normalmente, a primeira autorização é válida por 2 anos e você depois pode renovar por mais 3 anos. Quando completar 5 anos de residência legal, você já pode pedir a autorização de residência permanente. Então, durante os primeiros 5 anos, você tem uma autorização temporária. Depois de 5 anos, você tem uma autorização permanente. Então, basicamente, a autorização de residência é isso. É um documento que te torna residente legal. E ela pode se fazer física por meio de um título de residência ou um cartão de residência. E agora, por fim, o que seria visto? Visto também é autorização? Não. Visto não tem nada a ver com autorização de residência. Visto é um processo que você requer fora de Portugal. Então, diferentemente da manifestação de interesse e da autorização de residência que você pede já em Portugal, o visto você pede fora. Então, você ainda está no seu país de origem ou no país onde você esteja morando legalmente e você decidiu que quer mudar para Portugal. Você vai pedir um visto de residência. Existem 3 tipos de vistos principais, que é o visto de turismo, que é para aquela pessoa que quer permanecer até 90 dias, o visto de estada temporária, que é para aquela pessoa que quer permanecer mais do que 90 dias, mas menos do que 12 meses, e o visto de residência, que é para aquela pessoa que quer permanecer mais do que 12 meses, residir de fato. Cada uma dessas 3 formas, existem muitas opções dentro delas. Então, na parte de residência, que é para quem quer morar, existem mais de 20 possibilidades. Tem o visto de estudo, tem o visto de trabalho subordinado, tem o visto de procura de trabalho, tem o visto de altamente qualificado, tem o visto de investidor, o visto de docente, o visto de aposentado, o visto de investidores, enfim, existem muitas possibilidades que você pode estar aplicando, viu? Vale muito a pena você pesquisar alguma delas antes de mudar para Portugal. E para que serve esse visto? Basicamente para você entrar legalmente em Portugal. Sabe por que muitas pessoas são barradas na imigração? Porque muitas delas não vêm com o visto adequado. Vêm como turista, quando na verdade querem morar, ou vêm com um visto temporário, quando querem permanecer mais do que 12 meses, e assim por diante. Então o visto deve corresponder ao que você quer naquele momento. Depois que você entrou em Portugal, dependendo ali se você tem um visto de residência, aí você pode solicitar a sua autorização de residência. Cerca de 80% das autorizações disponíveis para você morar em Portugal exigem um visto prévio. Então, vir com visto te possibilita pedir essas autorizações, enquanto vir sem visto diminui muito o seu leque de opções para morar legalmente aqui em Portugal. Depois que você já está aqui, aí você vai ir também na entrevista. Perceba que os 3 documentos sempre terminam igual, indo numa entrevista presencialmente para obter a autorização de residência. A diferença é que quando você pede um visto, normalmente, em 70% dos casos, já sai com agendamento, então você corta uma necessidade que é ligar para agendar a sua entrevista. Então pronto, você entendeu o que é visto, que é basicamente um documento que te permite entrar em Portugal legalmente e aqui solicitar a sua autorização. O que é a autorização, que é basicamente um documento que te permite morar legalmente em Portugal. E por fim, o que é manifestação de interesse, que é um processo que você pede quando você não tem visto e você quer solicitar a sua autorização de residência.
Mas o que vale mais a pena? Vir com o visto ou fazer a manifestação de interesse? A diferença principal entre os dois é o tempo. Quando você aplica para o visto, no seu país de origem, você vai levar em torno de 60 dias para obter esse documento. Então, não é um documento demorado de se pedir. Quando chega aqui em Portugal, você vai passar por uma entrevista já previamente agendada. Ou, no máximo, vai ter que agendar essa entrevista, que deve acontecer dali uns 4 meses. Então, totalizando aqui, dá 6 meses até você ir na sua entrevista, certo? Do momento que você pediu no seu país de origem o visto e do momento que você foi na entrevista. 6 meses, ok? Agora, esse mesmo período de 6 meses, na manifestação de interesse, você passa 2 a 3 anos. Porque você tem que primeiro entrar aqui em Portugal, primeiro encontrar o seu trabalho, depois protocolar o seu processo, e aí que começa a contar os 2 a 3 anos que eu mencionei. Então, esse período todo de espera, você corta completamente vindo com o visto. E aí, depois que você vai na entrevista, você vai obter a mesma autorização que uma pessoa que aqui permaneceu 2 a 3 anos aguardando. Então, com certeza, vale muito mais a pena vir com visto, além de ser a forma correta e legal de se fazer, já que você não corre riscos na imigração e não vai ficar com o seu histórico manchado se você for pego fazendo coisa errada. É basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero ter esclarecido a situação, espero ter ajudado vocês com essa informação. E se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando que se precisar conversar comigo, entre em contato pelo WhatsApp ou então me siga nas redes sociais, @portugalcomayara, que eu com certeza vou ter o maior prazer de trazer muitas outras informações interessantes para vocês, tá? Um grande beijo!